Boa noite, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Que a graça do Senhor seja contigo, né? Que o Senhor fale contigo mais uma noite. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Parabéns a todos os pais, né? Que tiverem acesso a essa ministração. Deus abençoe a tua vida. Que Deus te faça prosperar aí na missão de ser pai. Se você porventura não tem um pai ou não conheceu o teu pai, saiba que nós temos um pai maior, que é Deus Pai, que guarda-nos, que livra-nos, que protege-nos e que nos ama de forma tão mais intensa do que um próprio pai terreno. Então, parabéns aí a todos os pais que estão nos assistindo e que vão nos acompanhar. Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí, principalmente dos pais de primeira viagem, né? Que talvez estejam passando aí pela primeira vez aí pelo dia dos pais. Deus abençoe a tua vida de forma rica. Amém? Então, vamos falar hoje um pouquinho sobre improváveis, né? Situações improváveis, sobre os improváveis de Deus, né? De algumas circunstâncias assim, que elas, se não fossem por uma ação de Deus, elas jamais aconteceria. Então, é sobre essas circunstâncias, sobre esses momentos de que somente por uma ação de Deus que acontece alguma coisa, que eu quero dividir um pouquinho com vocês aí, e aí vocês vão ver que talvez nós, pelas nossas raízes, ou talvez pela nossa família, ou pela nossa condição financeira, talvez você não consiga enxergar algumas coisas que talvez Deus já tenha até te prometido, mas a Bíblia mostra pra gente várias situações em que o improvável, né? O improvável aconteceu. Então, um dos textos que eu quero dividir com vocês está lá em 2 Reis, capítulo 21, versos de 19 a 26, que diz assim: Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, como fizera Manassés, seu pai. Então está falando aqui de um cidadão que foi rei chamado Amon, que fez o que o Senhor reprova, assim como fez o seu pai Manassés. Ou seja, tanto Amon quanto o pai dele, Manassés, eles fizeram coisas que desagradaram a Deus. Mas a Bíblia diz aqui então que os oficiais de Amon conspiraram contra ele e assassinaram em seu palácio. Então Amon foi assassinado, mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon. Então vejam, esse rei chamado Amon, ele sofreu primeiro ele só fazia coisa errada, e ele sofreu uma conspiração do próprio, de um ataque ali que ele recebeu. Ele sofreu conspiração de oficiais dele, ou seja, de gente de confiança dele, que o mataram. E a Bíblia diz então que Amon, ele foi assassinado pelo próprio povo dele. E a Bíblia também diz que seu filho Josias foi proclamado rei em seu lugar. Aí diz que Amon foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá, seu filho Josias foi o seu sucessor. Agora, o interessante é que Josias, ele tinha, como diz o texto aqui em 2 Reis 21, de 1 a 3, Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, e a Bíblia diz aqui que Josias, então, ele veio para buscar entender tudo aquilo que estava escrito, porque no tempo de Josias foi descoberto lá o livro da lei. Então tudo aquilo que havia de errado, que o povo não seguia mais,
Josias, ele veio e começou a consertar tudo aquilo que havia de torto no meio do povo de Israel. Então Josias, ele começa a reinar muito cedo, muito cedo. Ele começou ali com 8 anos de idade a reinar. E ele é filho de um pai que foi assassinado. E a Bíblia diz que o pai dele fez tudo o que era de errado. E a Bíblia diz também que, além de ele ser filho de um pai que foi assassinado, a Bíblia diz também, a Bíblia conta que o avô dele também fez tudo de torto no reino. Então, Josias, que que foi escolhido rei fora do seu tempo, com certeza, quando ele foi ali colocado como rei, Josias não era para estar no status de rei. E mesmo assim, porque ele só tinha 8 anos de idade, mesmo assim, Josias foi colocado como rei. Filho de um pai assassinado, que fez muita coisa errada na vida, e provavelmente essas coisas erradas que ele fez levou o pai dele a ser assassinado, e ele é neto de Manassés, que foi um dos piores reis que teve também ali no povo judeu, no povo de Israel. Então, a Bíblia conta pra gente que Josias, ele tinha tudo para repetir os passos do pai. Fazer tudo de errado. Fazer tudo ao contrário daquilo que Deus pede. Josias, ele não tinha, se a gente fosse fazer um planejamento futuro sobre a vida de Josias, provavelmente todos teriam dito que Josias não daria certo, de que ele seria igual ao teu pai. Mas Josias, uma das primeiras coisas que Josias fez, quando eles estavam lá já mexendo, limpando o templo do Senhor, a pedido de Josias, eles encontraram então o livro da lei. E quando Josias teve acesso ao que estava escrito na palavra de Deus, ele então se humilhou e ele então pediu que todo o povo se humilhasse, ele pediu que todo o povo se arrependesse diante de Deus. E isso não era algo que fosse esperado de um menino em que o pai foi assassinado, em que o avô fez tudo o de errado, e de um menino que ainda era ali praticamente uma criança. Então, Josias, a gente pode considerar Josias como uma pessoa improvável para estar onde ele estava, improvável para assumir aquilo que ele assumiu. É interessante você perceber que a história das pessoas que Deus normalmente usa para ministrar o evangelho, para ser pastor, para ser líder de uma igreja, normalmente as pessoas que Deus usa de verdade, normalmente são improváveis. São pessoas que, se você lesse o histórico dessas pessoas, você jamais diria que Deus usaria aquela pessoa para ele, tomaria aquela pessoa para ele. Então a Bíblia vai dar para a gente diversos relatos, muitos relatos, de pessoas que não tinham a menor condição de assumir algo que só Deus poderia colocar essa pessoa naquela posição. Isso nos leva a meditar, nos leva a refletir no seguinte, de que muito daquilo que nós vamos ser, ou praticamente aquilo que nós vamos ser, não depende da gente. Não depende do seu talento, não depende do seu histórico familiar, não depende dos seus vícios passados, não depende dos seus erros do passado. Tudo parece que ele tem ali, tudo se converge em Deus, em Jesus. E Jesus pode usar a vida de um menino que teve a família dele destroçada, que teve a família dele destruída, e Deus pode fazer esse menino um instrumento para o próprio Deus, uma ferramenta para o próprio Deus, para Deus usar, para Deus abençoar.
A Bíblia diz para a gente ainda também, em 2 Crônicas 22, 10, 12, a Bíblia diz assim, falando de outro rei: assim que Atalia, a mãe do rei Acasias, soube da morte do filho, então o rei Acasias também foi assassinado. Soube da morte do filho, deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Então, a mãe de Acasias, quando o filho morreu, pediu para matar toda a descendência dele. Aí a Bíblia diz, somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto com os outros, mas foi salvo por sua tia Jezeba, que era filha do rei Jeorão, meia-irmã de Acasias e mulher do sacerdote Joiada. Ela levou Joás e a sua babá para um quarto do templo e o escondeu de Atalia. Assim ele não foi morto. Durante 6 anos, Joás ficou ali escondido com as pessoas que o protegiam. Enquanto isso, Atalia governava. Então veja, que interessante isso. A avó de Joás queria matá-lo. Você já deve ter escutado situações em que a própria família diz assim, fala, a gente não queria que você nascesse. A gente não queria que você existisse. Né? Em alguns casos, eu conheço algumas histórias de que a família tentou abortar. E mesmo a mãe tomando remédio, mesmo a mãe fazendo simpatia, mesmo a mãe tentando se ferir ali para matar a pessoa dentro do ventre, ainda assim a pessoa nasceu. Ainda assim a pessoa nasceu. Então por quê? Porque havia uma proteção de Deus sobre a pessoa e que mesmo que ninguém quisesse que essa pessoa tivesse vida, mesmo que ninguém quisesse que essa pessoa vivesse, mesmo que ninguém quisesse que essa pessoa viesse ao mundo, mesmo com os pais tentando fazer de tudo para abortar, ainda assim essa criança nasceu. E ela nasceu exatamente porque ela ia cumprir um propósito de Deus e Deus protegeu desde o ventre. Entenda isso. Nós somos protegidos por Deus desde o ventre. A Bíblia diz que Deus, já no ventre, acompanha o nosso desenvolvimento. Ele acompanha o crescimento do nosso corpo dentro do ventre. Ele acompanha o crescimento dos nossos ossos dentro do ventre. Ele toma conta para que mesmo que atentem contra a nossa vida, ele toma conta para que a gente sobreviva aos ataques dentro do ventre. A Bíblia diz para a gente que Deus nos viu lá no ventre. A Bíblia diz para a gente que Deus nos formou no ventre. Então, a Bíblia, ela não diz pra gente que a gente vira um ser humano depois que sai da barriga da mãe. Não. A Bíblia diz que nós já somos um ser humano quando estamos no ventre. Por isso que qualquer tentativa de aborto é tentativa de assassinato. Por isso que qualquer tentativa de aborto é tentativa de assassinato. Bom, a própria avó aqui tentou matar todo mundo. O texto deixa claro aqui, somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto com os outros, mas foi salvo por sua tia Jezeba, que era filha do rei Jeorão. E diz assim, ela levou Joás e a sua babá para um quarto do templo e escondeu de Atalia. Assim ele não foi morto. Então, para Joás, veja, havia um complô, porque as pessoas queriam matar Joás. As pessoas não queriam que Joás existisse, porque elas sabiam que se existisse alguém do rei, esse ia se tornar rei, mas a Atalia, a avó, ela queria governar. Tanto é que nesse tempo o texto diz, enquanto isso Atalia, que é a avó, governava o país. Então, esta mulher, ela estava com essa questão de ser avó, ou melhor, de ser líder do povo, era tão forte, que era mais forte do que ter um neto vivo.
e ela tentou matar. Ela tentou riscar toda a descendência dela mesma do mapa para que ninguém tomasse o lugar dela. E a Bíblia diz que durante 6 anos Joás ficou escondido com as pessoas que o protegiam. Ou seja, Joás ficou sem pai, sem mãe, e ficou sendo cuidado por terceiros. E a Bíblia vai dizer mais para frente que Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 40 anos em Jerusalém. Então, quando eles quiseram matar Joás, eles na verdade iriam matar 40 anos da vida de um rei do povo. Uma outra razão de que nós não cometemos aborto, porque além de ser uma vida, nós também não sabemos qual é o futuro dessa criança. Às vezes você pode estar matando a pessoa que Deus ia usar para te sustentar, que Deus ia usar para te libertar, que Deus ia usar para cuidar de você. Às vezes você pode matar alguém que Deus ia usar para mudar a história da sua cidade. Você pode matar alguém que Deus ia usar para governar um estado, que Deus ia usar para ser presidente de uma nação. Então, nós não podemos cometer nenhum tipo de assassinato, ainda que no ventre, contra o embrião ou o feto. Nós não podemos cometer esse assassinato porque nós não sabemos quem ela vai ser. Nós não sabemos quem ela vai ser. Joás, ele tinha 7 anos de idade e a própria família dele queria que ele estivesse morto. E eu já atendi pessoas nessa situação, em que a própria família desta pessoa não queria que essa pessoa tivesse nascido. Nós vamos ter várias histórias e que parece que são terríveis, ainda é menos pior do que o aborto. Nós vamos ouvir falar aí de várias histórias de pessoas que, quando o bebê nasceu, a pessoa jogou no lixo. Como a história, não sei se Minas ou Brasília, que a mãe enrolou num saco preto de lixo e jogou no lago. E mesmo assim a criança não morreu. Da mãe que jogou a criança numa daquelas caçambas de entulhos. E ainda bem que quando a pessoa foi jogar o entulho, ele percebeu que tinha uma criança ali. E se Deus permitiu que você estivesse vivo hoje, então você jamais pode ser cúmplice de um aborto. É claro, e eu nem ia falar tanto disso, mas Deus é que sabe de todas as coisas. É claro que eu quero que você olhe para a tua vida, tipo, você é alguém que foi protegido por Deus desde o nascimento, e aquilo que Deus faz como cristãos, nós também devemos fazer. Se Deus protegeu você para que você estivesse aqui vivo agora, então você é incumbido por Deus, você também tem a missão de manter as pessoas vivas, principalmente ou também aquelas que estão no ventre. Por isso que nós, os cristãos, jamais deveríamos votar em partidos de esquerda que apoiam o aborto, que é o assassinato de crianças no ventre. A mulher, ela tem direito sobre o próprio corpo, mas ela não tem direito de matar o seu filho. Se matar o seu filho é crime. E isso, inclusive, ainda faz parte da Constituição. Mas que se a gente não aprender a escolher os nossos governantes, a nossa Constituição pode mudar. É como você olhar lá os tempos de Moisés, né? O rei falou lá, o faraó mandou que todas as crianças que nascessem meninos fossem mortos. Nasceu, viu que é menino, mata, porque eles não tinham como tirar ultrassom na época. Então ele fala, nasceu, é menino, mata.
Isso nos tempos de Moisés. A mãe então teve que ter Moisés escondido, e quando Moisés estava ali, estava ficando difícil de esconder Moisés, então ela pegou, colocou ele no cesto, colocou ele no rio Nilo, e aí foi levado pelo rio até chegar a filha do faraó. A filha do faraó guardou a vida de Moisés, porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Deus protegeu ali também através das parteiras, porque o faraó perguntou para elas: olha, eu pedi para vocês matarem, mas só estou vendo o número de crianças aumentarem. E elas diziam: esse povo aqui, conforme eles chamam a gente para o parto, que não era uma verdade, chega lá, já nasceu, então não dá para fazer nada. Porque o faraó, ele tinha na cabeça dele que ele havia feito um acordo com as parteiras, e as parteiras iam ver se era menino, elas dão um jeito ali de matar sem os pais perceberem, como se já tivesse nascido morto. Nos tempos de Jesus, o rei Herodes, ele também deu uma ordem para que toda criança até 2 anos de idade fosse morta, só porque ele sabia que um rei ia nascer. E aí ele ficou com medo que o rei tomasse o lugar dele. Então, Joás, com 7 anos, governou 40 anos. Se a avó dele tivesse conseguido matá-lo, perderíamos um rei de 40 que governou por 40 anos. Então a Bíblia ensina pra gente de que pessoas que eram totalmente indesejáveis, pessoas que ninguém queria por perto, normalmente são pessoas que Deus quer usar. A Bíblia vai contar lá também a história pra gente de um camarada chamado Mefibosete. Então, 2 Samuel 4:4 diz assim: quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, então Mefibosete era neto do rei, assim como eu acabei de contar a história de Joás, que era neto. Então Mefibosete, filho e neto, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de seu pai, do seu avô e do seu pai Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu, mas estava com tanta pressa que o deixou cair e ele ficou aleijado. Em outras versões vai dizer que ele ficou manco, mas ele era aleijado dos 2 pés. Mais para frente, em 2 Samuel 9:3-8, o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas, ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei Davi. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar. Respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete, as suas ordens. E Mefibosete respondeu: as suas ordens, Senhor. Respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha casa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto. Por que o Senhor é tão bondoso comigo? Porque Mefibosete, como eram tratadas as pessoas com qualquer tipo de deficiência na época, Mefibosete foi uma pessoa colocada de lado. Porque ele é uma pessoa que não conseguia se movimentar por si só. Lembre-se do paralítico que ficava ali perto da fonte e que as águas mexiam, e que todo mundo, quando a água mexia, corriam, passavam por ele. Ele não podia correr porque não tinha o funcionamento perfeito das pernas, então ele não conseguia correr, e aí ele sempre ficava para trás, ou seja, ninguém ligava. Mefibosete está nessa condição de que ninguém ligava para ele. O próprio Mefibosete se chama
ele mesmo colocou o apelido nele mesmo de cachorro morto. Então ele diz para Davi: eu não valho mais do que um cachorro morto, porque o Senhor é tão bondoso comigo. Porque o Senhor é tão bondoso comigo. Esse é o sentimento que muita gente deve estar carregando. De que quando olha para si mesmo, não vê valor nenhum. Não vê importância nenhuma. Não vê futuro nenhum. Já colocou no coração de que Deus ama muita gente, menos você. De que Deus cuida de muita gente, menos de você. Já colocou no seu coração de que você não vale nada. De que o seu valor é pior do que o valor de um cachorro morto, de um animal que morreu. Então eu digo para você que Deus não se esquece de ninguém, mesmo você se sentindo, se achando, mesmo você se chamando de alguém de que não vale nada. A Bíblia diz que Deus ele colocou no coração de Davi que ele deveria abençoar a vida de Mefibosete, e anos depois que Mefibosete está lá largado, Davi se lembra da promessa que havia feito a Jonatas, pai do Mefibosete, de que um cuidaria da família do outro. E aí Davi se lembra dessa promessa e ele pergunta para um dos servos chamado Ziba, ele pergunta para um dos servos: será que tem alguém ainda da casa de Saul que eu possa abençoar? E aí se lembraram de que havia sim, praticamente a família de Saul foi dizimada, mas teve um que sobrou. Então o inimigo tentou matar toda a família, mas teve um que Deus guardou. Que ainda que a mulher que cuidava dele, caiu com ele quebrou ali, provavelmente foi isso que o aleijou dos pés, mesmo assim essa mulher salvou a vida dele. E era para Mefibosete estar morto, mas Deus o guardou para que depois ele viesse a se sentar na mesa do rei. Então Mefibosete ele foi colocado para todos os dias almoçar com Davi, todos os dias tomar um café com Davi, todos os dias jantar com Davi. Então a Bíblia diz que Mefibosete, alguém que ninguém dava nada, Deus mandou buscar. E Deus deu a ordem que ele fosse abençoado. Então eu não sei quais sentimentos você tem enfrentado, mas eu creio que tudo depende simplesmente de um comando de Deus, para que Ele mande alguém atrás de você e buscar você como Davi foi buscar. Deus pode mandar alguém, como diz aqui, então o rei Davi mandou buscá-lo. Então, Deus pode mandar alguém te buscar, te pegar, no bom sentido, aonde você estiver, e te levar para um lugar que você jamais imaginou um dia na vida que estaria. Então, Mefibosete, ele já estava acostumado com o pó, ele já estava acostumado com o chão, ele já estava acostumado com o esquecimento. Ele já estava acostumado com o menosprezo das pessoas. Ele já estava acostumado com a sua baixa autoestima. Mas mal sabia ele que Deus estava de olho nele. Então, talvez você esteja no pior momento de depressão da tua vida. Talvez você esteja no pior momento da tua vida. Isso não quer dizer que Deus te escolheu. Talvez você se ache a pessoa menos provável de ser usada por Deus. E aí, esse é o tema da mensagem de hoje. De que Deus, ele usa os improváveis. De que Deus, ele resgata os improváveis. De que Deus, ele levanta os improváveis. E que Deus coloca os improváveis em lugar de honra.
A Bíblia também vai contar para a gente a história lá no livro de Ruth. A Bíblia diz assim: enquanto moravam em Moabe, está falando aqui da família de Noemi, enquanto moravam em Moabe, Elimeleque morreu e Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos, os 2 jovens, Malom e Quilion. Casaram-se com mulheres de Moabe, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth, e ficaram morando lá por quase 10 anos. Depois disso, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou completamente só, sem o seu marido e sem os 2 filhos. Então ficou Noemi e 2 estrangeiras. Como você sabe, Israel, para a época, jamais receberia de braços abertos alguém que fosse estrangeiro de outra terra, para se misturar ao povo de Israel. A Bíblia diz então que quando morre Malom e Quilion e Elimeleque, ou seja, todos os homens da casa de Noemi morreu, o seu marido e os 2 filhos, ela ficou somente com as 2 noras, e uma das noras, a Orfa, ainda resolveu ficar ali com o povo dela, os moabitas. Mas Ruth falou para Noemi: não, Noemi, aonde você for eu vou, aonde você se deitar eu me deito, e falou: o seu Deus será o meu Deus. O seu Deus será o meu Deus. Então, depois de muito relutar, Noemi consente em levar, porque ela viu que perdeu tudo, ela viu que não tinha mais nada e que morreu todo mundo praticamente da casa dela. Ela resolveu voltar para Jerusalém. E quando ela está voltando, ela leva consigo Ruth. E Ruth, quando ela chega, por orientação de Noemi, ela já vai lá para uma plantação para colher alguma coisa, porque elas não tinham nada, nem nada para comer. Elas não tinham nada para comer. E aí, a Bíblia diz para a gente que Ruth, ela então conhece Boaz, e Boaz a recebe Ruth tempos depois. Boaz recebe Ruth como a sua esposa. E Ruth veio se tornar ali da linhagem, depois de Ruth, através de Boaz e Ruth, vieram os filhos, o filho deles, até chegar em Jessé e depois Davi. Mas que esse não é o contexto agora, por isso que eu nem estudei essa parte, mas esse não é o contexto. O contexto é: uma moabita saiu do meio do povo dela e ela foi ricamente abençoada, virou mulher de fazendeiro numa terra em que a orientação era que os judeus não se misturassem com outros povos. Então era totalmente improvável que Ruth se casasse com um judeu em Israel, mas ela se casou. Na linguagem do povo judeu, ela era uma gentia. O que é gentia? Filhos de outros povos. Pessoa que não é judia. E aí Deus deu para Ruth uma família junto com Boaz. Deus abençoou ela de forma tão poderosa que ela pôde abençoar também Noemi. E Noemi cuidou ali do filho de Ruth que nasceu, como se ela fosse a própria avó. Mas os filhos de Noemi haviam morrido. E Ruth aceitou ir para uma terra estranha. E nessa terra estranha, Ruth foi abençoada. Não havia a menor possibilidade de Ruth ser abençoada. Ela poderia ser cuidada por Noemi e até conseguir um trabalho, mas de que ela ia ser também esposa de um fazendeiro, eu tenho certeza que isso não passava pela cabeça de Ruth, porque ela era improvável. Então eu não sei o que tem passado pela sua cabeça. Talvez você se sinta uma pessoa aí que um peixe fora do aquário. Talvez você se sinta um estranho, uma estranha. Talvez esse fosse o sentimento também de Ruth. Mas mesmo assim Deus escolheu abençoar Ruth e fez algo por Ruth que era impossível praticamente de acontecer.
Então, talvez aqui a gente possa classificar a Ruth como uma improvável de Deus, como uma improvável de Deus. Quando a gente olha lá na vida de José, também é impressionante o que aconteceu, que não faz sentido. A Bíblia diz em Gênesis 41, de 37 a 41, diz assim: o faraó e os seus oficiais gostaram do conselho de José. O faraó disse aos seus oficiais: será que encontraríamos alguém como este homem em quem está o Espírito de Deus? Em seguida, o faraó disse a José: visto que Deus lhe fez saber todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Por isso, você será administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente em relação ao trono real serei maior do que você. E acrescentou: dou autoridade a você sobre toda a terra do Egito. Então, imagina a história de de José. José, ele era um escravo no Egito. Depois, José se tornou um prisioneiro no Egito. E mesmo depois dele ser escravo e de se tornar um prisioneiro no Egito, aconteceu de que o rei um dia mandou chamar José. E quando o rei mandou chamar José, porque o rei tinha tido um sonho, não é o contexto agora contar a história de José, o fato é que José interpretou o sonho de Faraó, e porque José fez isso, o Faraó então abençoou a vida de José e colocou José como o segundo homem mais importante do mundo da época, porque o Egito era o centro do mundo na época. E o Faraó disse a José, o que tinha acabado de sair da prisão: dou autoridade a você sobre toda a terra do Egito. Então, José com certeza era aqui mais um improvável de Deus. Improvável. Aconteceu com José o que com certeza José já não esperava mais que acontecesse com ele, apesar de todos os sonhos e promessas que ele tinha do Senhor sobre a vida dele. E mesmo assim, imagina para o povo egípcio, todo mundo trabalhando ali, os oficiais trabalhando para ter uma promoção, e de repente vem uma pessoa de fora que estava na cadeia e no mesmo dia que é solta se torna governador deles. Imagina ali para os oficiais, imagina isso para os policiais, os que faziam a guarda, os que participavam do exército de proteção do faraó. Agora eles iam ser comandados por uma pessoa que veio de fora, um estrangeiro. Não só um estrangeiro, alguém que tem no currículo que era escravo, alguém que tem no currículo que era depois no máximo um mordomo, alguém que tem no currículo que era um preso, um prisioneiro. Eu ia falar, quem contrata um prisioneiro para colocar, mas esquece. Quem lê ou quem ouve, entenda. Esquece isso aí. Mas ele era um prisioneiro, ele era um improvável. Ele foi tirado da prisão direto para governar todo o Egito. Isso não tinha possibilidade nenhuma de acontecer, a não ser que houvesse ali as mãos de Deus sobre a vida daquela pessoa. A Bíblia ainda vai falar para a gente, por exemplo, de Daniel, que lá no capítulo 2 de Daniel, de novo, bem parecido com José, o rei lá tem um sonho, e aí ninguém consegue interpretar o Deus. Vamos lá. O rei chama os sábios para interpretar os sonhos dele, e os sábios perguntam para ele: ok, rei, nós vamos interpretar o sonho, qual foi o sonho? E o rei: não, se vocês são sábios mesmo, vocês vão ter que saber qual foi o sonho que eu tive e qual é a interpretação. E aí o pessoal insistiu com o rei: não, rei, ok, conta o sonho. Não, vocês vão ter que saber qual é o sonho que eu tive. E aí disseram para o rei: ninguém faz isso.
Ninguém faz isso, nem os deuses podem fazer isso. O rei então devia estar muito chateado, ele falou: tá bom, então mata todo mundo. Aí isso chegou nos ouvidos de Daniel, e aí Daniel foi até a pessoa que recebeu essa ordem de matar todo mundo, e Daniel falou: me dá um tempo aí, eu vou orar e eu vou trazer a resposta para o rei. Então Daniel, ele vai atrás dos amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, e pede que todos eles o ajudem em oração para tentar entender qual foi o sonho do rei e qual a interpretação. E lá em Daniel capítulo 2, a partir do verso 45, na segunda parte, diz assim: o grande Deus revelou ao rei, Daniel já interpretando, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação do sonho do rei é certa e fiel. Então Daniel chegou diante do rei e falou assim: ok, rei, eu sei o que o rei sonhou. E aí ele conta para o rei o sonho que o rei teve. Olha que bizarro isso. Ele conta para o rei o sonho que o rei teve. E depois de contar os detalhes do sonho que o rei teve, ele conta para o rei a interpretação deste sonho. E aí, quando isso aconteceu, a Bíblia diz: admirado, o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel e colocou seu rosto em terra. Ordenou que os seus servos fizessem ofertas especiais e queimassem incenso diante de Daniel. É verdade, Daniel, disse o rei, o seu Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis, o revelador de mistérios, porque ele revelou a você este segredo. Depois disso, o rei fez com que Daniel se tornasse famoso e respeitável. Deu a ele muitos presentes valiosos e escolheu Daniel para ser governador da província da Babilônia. Além disso, Daniel foi escolhido para chefe de todos os sábios. A pedido de Daniel, o rei indicou Sadraque, Mesaque e Abednego para seus auxiliares, responsáveis pelos negócios da província da Babilônia. Daniel permaneceu no palácio real. Então, de novo, depois disso, o rei fez com que Daniel se tornasse famoso e respeitado. Deu a ele muitos presentes valiosos e escolheu Daniel para ser governador da província da Babilônia. Então, olha isto que bizarro. Daniel, ele fazia parte do povo judeu. O povo judeu teve todo o seu território destruído. Muitos dos que sobreviveram, o rei da Babilônia levou preso para a Babilônia. Então, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu Israel, matou um monte de gente, pegou lá vários escravos, levou preso, cativo com ele para morarem na Babilônia, escolheu os jovens mais inteligentes que eles acharam para ficarem ali como os garotos ali, os gurus do rei, e esses meninos que ficaram ali, eles eram escravos do rei de uma terra que o próprio rei havia destruído. E de repente, alguém que o rei tentou destruir por completo, que foi salvo ali por causa de Deus, um escravo se torna governador da província da Babilônia. Isso é totalmente improvável. Pastor, mas o que você quer dizer com tudo isso é que Deus pode colocar você, independente da sua circunstância, independente da sua situação, no lugar que você não consegue nem imaginar. De que Deus pode colocar você numa posição que seria totalmente improvável para você. No qual você olharia e diria assim, há pessoas muito melhores do que eu, muito mais experientes do que eu, e que poderiam tomar este lugar, ter esta posição. Mas Deus está dizendo que Ele vai colocar um improvável neste lugar. E Deus pode colocar, inclusive, você numa situação que você jamais sonhou em estar.
e de repente o escravo, e de repente aquele que ninguém dava crédito, de repente aquele que não tinha valor algum praticamente para ninguém, aquele que era ali considerado um intruso no grupo. De repente Deus abençoa e coloca esta pessoa como principal ali aonde ela estava. Eu acho que a gente precisa confiar mais no Senhor, de que Deus, Ele verdadeiramente nos ama. Ele declara isso na palavra de Deus o tempo todo, o quanto Ele me ama e o quanto Ele te ama. Eu gosto muito de um texto que tem na Bíblia que diz assim, Jesus terminou dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis, ou seja, a vontade de Deus, quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Ou seja, estar debaixo da cobertura de Deus, estar debaixo da proteção de Deus, estar debaixo das mãos de Deus, das mãos poderosas de Deus, é uma questão de vontade minha e sua. Você pode ter a religião que você quiser, você pode adorar o santo que você quiser, mas Deus só existe um, Jesus Cristo, que foi crucificado na cruz. Deus só existe Jesus, que pode salvar a minha e a tua alma do inferno, só existe um, Jesus Cristo, que tem autoridade para perdoar as minhas falhas e as tuas falhas, só existe um, Jesus Cristo, e que pode te levantar da situação em que você está, também só existe um, Jesus Cristo. E a Bíblia diz que, olha como ele diz isso, como com um aperto no coração, que você praticamente sente o aperto no coração. Vou repetir, Jesus terminou dizendo, é Jesus que está falando, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas ele está dizendo aqui, ele está numa lamentação, quantas vezes eu quis você perto de mim e você não me quis. Quantas vezes eu já te chamei para andar comigo e você não quer andar comigo. Quantas vezes eu já sussurrei no teu ouvido que eu tenho uma história de vida nova para você, mas você não quer estar comigo. Quantas vezes eu quis abraçar o meu povo, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e o texto infelizmente termina, mas vocês não quiseram. Mas vocês não quiseram. Isso significa de que Jesus, ele não vai te obrigar a andar com ele. É uma decisão tua. Mas ele está deixando claro que a vontade dele é que você ande com ele. Mas ele também está deixando tão claro quanto isso, de que isso vai depender do teu querer, da tua vontade. Se você quer andar com ele. Ele te quer, mas você também precisa querer. Bom, a Bíblia diz também para a gente, o próprio Jesus também falando num outro contexto, mas a ideia é a mesma. Mas quando chegaram mais perto de Jerusalém, Jesus viu a cidade lá adiante e começou a chorar sobre ela. E disse, se hoje você compreendesse que a paz eterna esteve ao seu alcance, ó Jerusalém, mas
mas essas coisas agora estão ocultas aos seus olhos. Virão dias em que seus inimigos amontoarão terra contra os seus muros e a cercarão e cerrarão fileiras contra você. Arrasarão tudo e esmagarão os seus filhos dentro de você, Jerusalém. E não deixarão pedra sobre pedra. E o mais triste é, porque você não aceitou a oportunidade que Deus lhe ofereceu. Então, andar com Jesus, por enquanto, é uma oportunidade para todas as pessoas, para mim e para você. Deus está dando neste tempo, neste momento, Deus está dando para você a oportunidade de andar com Ele, de estar debaixo das asas dEle, de estar ao cuidado dEle. Ele novamente está te convidando para que você faça parte dos pintinhos que estão debaixo das asas da galinha. Deus está te convidando mais uma vez para que você não jogue fora a oportunidade que Ele está colocando diante de você neste momento de se aproximar mais dEle. Mas Ele não vai obrigar você a nada, como eu acabei de ler, porque Ele está dizendo aqui que muitos não quiseram. E a pergunta é: você quer? Você quer? Jesus está falando assim, há uma oportunidade. Ele está dizendo assim, olha, se hoje você compreender que a paz eterna está ao seu alcance, se hoje você compreender que a paz eterna está ao teu alcance, a Bíblia também está dizendo, porque você não aceitou a oportunidade que Deus lhe ofereceu. Então eu creio que para muitos que vão ter acesso a essa ministração, Deus está te dando a oportunidade de andar com Ele. Então, eu faço o convite a você. Se você quer aproveitar a oportunidade, mesmo que você se considere totalmente improvável, mas se você quer aceitar a oportunidade de andar com Deus, então ore assim comigo e diga: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu declaro que a partir de hoje não haverá outro Deus na minha vida a não ser o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz e que ressuscitou e que hoje vive e está. Eu entrego nas tuas mãos o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, para que o Senhor conduza a minha vida, para que eu esteja debaixo das tuas asas. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Então, se você fez essa oração, depois você pode mandar aí nos comentários. Se você verdadeiramente, a partir de hoje, entregou sua vida a Jesus, você pode mandar aí nos comentários falando: Pastor Max, a partir de hoje eu realmente entreguei minha vida para Jesus. Eu vou ficar feliz em receber o seu testemunho, em receber a sua mensagem. Se você tem acesso aos meus contatos, você também pode falar através dos meus contatos. Então, assim, que Deus abençoe mais uma vez a vida de cada um de vocês. Que Deus coloque no teu coração que o fato de você ser improvável não significa que Ele não vá usar, porque Deus, Ele usa os improváveis. E que essa palavra arda no teu coração durante toda a semana, sabendo que Deus quer abençoar o improvável, sabendo que Deus quer que você esteja debaixo das asas dEle. Assim eu te abençoo em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus.